Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma semana de estudos do EJA, tá? Nós vamos começar nossa semana 17 com língua portuguesa. Vamos falar hoje sobre estrutura textual. O que todo texto precisa ter quando nós vamos escrever, quando nós vamos produzir um texto? Então, o que é necessário ter nesse texto? Quando a gente vai escrever, a gente precisa saber para poder escrever certinho. E é isso que nós vamos falar, sobre isso que nós vamos falar hoje, ok? Então, ó, estrutura textual, o que todo texto precisa ter. Então, primeiro nós vamos falar sobre o tema e o título. O tema e o título, eles são coisas diferentes. O tema, ele fala exatamente sobre o assunto que será trabalhado no nosso texto. Então, ele vai dar o assunto, ponto. O título, ele aborda o assunto de outra maneira, ele foca naquilo que nós vamos falar realmente. Por exemplo, nós temos aqui o tema, que eu coloquei como exemplo, o bullying. E o título, que é o que nós vamos falar sobre o bullying. Então, nesse caso, falaremos sobre as consequências do bullying na escola. Por quê? Que ele resume, né? Ele chama a atenção do assunto que será tratado. Porque o bullying ele pode ser trabalhado de N maneiras. Eu posso falar sobre a consequência dele na escola, como eu posso falar a consequência do bullying numa empresa. Então, ele é muito abrangente, certo? E o título resume aonde nós vamos focar o nosso texto, certo? Então, para fazer o nosso texto, todo texto precisa ter no mínimo 3 parágrafos. 3 parágrafos, que é o início, o meio e o fim, certo? Então, pessoal, quando a gente vai iniciar um texto, a gente pode iniciar assim, com essas palavras, com essas frases, essas palavras, ó. Era uma vez, um certo dia, em um dia ensolarado, do jeito que você quiser imaginar o seu texto. Sempre que for iniciar, né, um texto, vai fazer sempre um parágrafo, tá? Com letra maiúscula, parágrafo. Então, número 2, pessoal. No texto também, sempre tem personagens, tá? Ou são pessoas, ou são animais. Se eu colocar nome nessas pessoas e nesses animais, a gente vai sempre escrever esses nomes com letra maiúscula. Por quê? Porque ele é um nome próprio, tá? Quando eu escrevo um nome próprio, sempre vai ser com letra maiúscula, certo? No 3 aqui, nossa história, nosso texto sempre vai acontecer em algum lugar. Então, nós vamos ter que colocar onde é esse lugar, né? Onde acontece a história. Então, ó, pode ser numa casa, num parque, numa floresta, num castelo. Também vai de acordo com o que você imagina na hora de escrever o seu texto, tá? Para melhorar, assim, para dar uma base, né? Que palavras que a gente pode usar nesse momento da história? Podemos usar de repente, podemos usar quando, então, lá e outras tantas palavras, certo? Também no nosso texto, ele deve ter um problema. A gente costuma falar que é um clímax da história, né? Problema. Esse problema da história, nós devemos identificar
na hora de escrever o problema e solucionarmos esse problema, tá? Na solução nós já vamos encaminhando para o desfecho. O que é o desfecho? O final, que é o número 5, certo? Depois que a gente solucionar, nós vamos para o final, o desfecho, que eu já falei. Podemos terminar o texto. E no final, eles viveram felizes para sempre. Enfim, tudo se acalmou e deu certo. Então, temos inúmeras maneiras de terminar também o texto. Aqui são só algumas sugestões, tá? Também, pessoal, quero falar para vocês algumas dicas na hora de escrever o texto. Principalmente, observar pontuação, tá? Que é ponto final para frases afirmativas e negativas. Ponto de interrogação, quando há uma pergunta, né? Um questionamento. Ponto de exclamação, quando você sente uma surpresa, né? Alguém chamando, alguma emoção, a gente sempre usa o ponto de exclamação. Se tiver um diálogo entre as pessoas, por exemplo, cachorro falando com o dono, ou vice-versa, o dono falando com o cachorro, um diálogo, né? Então, sempre usar o ponto de travessão, né? E sempre, né, utilizar as vírgulas onde for necessário, ok, pessoal? Então, pessoal, vocês estarão recebendo, né, as atividades em relação ao conteúdo abordado hoje, tá? Primeiro, vocês vão receber as dicas para a produção de texto. Então, aqui eu deixei bem especificado o que precisa ter no início, no meio e no final do texto, tá? Depois, vocês vão receber essa atividade, tá? Ó, crie uma bela história a partir das cenas abaixo. Faça um título para a sua história. Então, sempre vai começar com o título. O título você pode pôr tanto no início como no final. Depois que você terminar o seu texto, você volta e coloca o título, tá? Essa é a primeira atividade. E a segunda, ó, eu começo e você termina. Complete o texto abaixo usando sua imaginação e sua criatividade. Dê-lhe um título. Então, aqui, vocês vão colocar o título, observar bem a imagem. E aí, já comecei o texto, ó. Juquinha foi à sorveteria comprar um gostoso sorvetão com bastante cobertura de chocolate. Mas, quando chegou à sorveteria, percebeu que tinha esquecido o dinheiro em casa. Então, e aqui vocês começam usando a criatividade de vocês, até o final, ok, pessoal? Então, aqui eu desejo para vocês bons estudos, tá? E é isso aí, pessoal. Essa é a nossa atividade de língua portuguesa da semana. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato, tá? Estou à disposição. Até a próxima atividade.